Oi, pessoal, tudo bem? Estamos em mais uma aula de língua portuguesa, dando continuidade no nosso conteúdo revisional da apostila 4, onde hoje nós vamos analisar o uso de algumas palavrinhas, tá? Como em cima, embaixo, junto, embaixo, separado, sob e sobre. Então, o primeiro que nós vamos falar aí é embaixo, junto. A palavra embaixo, escrita junto, é um advérbio de lugar, que significa que algo está numa posição inferior em relação a outra coisa. Ela é sinônimo de abaixo, de baixo, sob, por baixo, e antônimo, o contrário de em cima, acima e sobre. Além disso, é comum esse termo vir acompanhado de uma preposição, formando assim, uma locução adverbial, tá? Como, por exemplo, embaixo de. Exemplos: eu deixei a bolsa embaixo da escada. Os livros estão embaixo da escrivaninha. Durante a brincadeira, as crianças se esconderam embaixo da mesa. Vá até em casa e pegue as chaves que deixei embaixo do tapete. Passei o dia todo embaixo dos cobertores. Então, vocês percebam que embaixo, junto, é um advérbio de lugar, está mostrando onde algumas coisas estão, que é embaixo, sob, tá bom? Observação. Uma maneira de saber se está utilizando o termo correto é trocar na frase pelo seu antônimo. Exemplo: os livros estão em cima da mesa. Então, o antônimo, o contrário de embaixo, é em cima, tá bom? Agora, embaixo separado. Quando escrito de forma separada, o termo embaixo desempenha a função de adjetivo na sentença, ou seja, nesse caso, ele qualifica um substantivo, ele dá uma característica. Exemplos: durante a aula, falem com a voz em baixo tom. A pintura do artista é em baixo relevo. Nesse trecho, é melhor dirigir em baixa velocidade. Nessa opção, a câmera fica em baixo contraste. Na entrevista, a conversa foi em baixo calão. Então, percebam, pessoal, que esse embaixo, ele é um adjetivo, ele vai qualificar um substantivo. Por exemplo, aqui, velocidade, é um substantivo. Então, é melhor dirigir em baixa velocidade. Então, a característica aqui, em baixa velocidade. Velocidade é o meu substantivo. Em cima. Escrito com a grafia separada, o termo em cima se refere ao antônimo de embaixo, ou seja, ao contrário de embaixo. Trata-se de uma locução adverbial de lugar, que tem como significado alguma coisa que se encontra em posição elevada em relação a outra, na parte superior ou sobre. Por exemplo, os tablets estão em cima da mesa. Os livros estão localizados em cima da estante. Percebam que é algo que está em cima, Então, é um advérbio de lugar, E é o oposto de embaixo junto, que também é um advérbio de lugar. É o antônimo, Então, vamos lá. Aqui, a gente vai falar um pouco sobre sob e sobre, Como que eu vou usar essas duas palavrinhas aí? Elas auxiliam na conexão de termos em uma frase. Na hora de usar sob ou sobre, é importante saber que essas preposições apresentam significados diferentes. As duas palavras podem ser usadas nas construções textuais de acordo com a gramática. Essas duas palavras são consideradas antônimas, pois apresentam sentidos opostos, e parônimas por terem significados diferentes. Por terem a função de preposição, tanto faz usar sob ou sobre para conectar termos de uma oração. Contudo, deve-se atentar para os seus significados, que podem mudar o sentido da mensagem.
Então tá lá, diferença entre sob e sobre. A principal diferença entre essas duas preposições está no significado que cada uma apresenta, e saber isso será a garantia de um texto apresentado com sentido coerente. Então, vocês precisam sempre se atentar que essas duas palavrinhas, sob e sobre, né, além da grafia ser diferente e uma ser oposta à outra, o significado de uma é o oposto da outra, a gente tem que se atentar justamente nisso na hora de realizar uma produção textual, para a gente não cair no erro, tá bom? A preposição sob tem origem na palavra do latim sub. Para assimilar melhor o uso dessa palavra, pode-se pensar no nome subdesenvolvido, que transmite ideia de algo que não é desenvolvido, que está abaixo de ou embaixo de. Já a preposição sobre, que também tem origem latina, que deriva de super. Para facilitar a associação dessa palavra, uma dica é lembrar da palavra superfície, que remete a algo que está acima ou em cima de. Sobre, em cima. Então, o sobre, né, que vem da origem da palavra, origina, né, de uma palavra latina que é super. Então, a gente tem que pensar que super vem de superfície, que é algo que está em cima, né? Sub é algo que está embaixo, tá bom? Então, vamos para alguns exemplos. Quando usar sob ou sobre? Sob. Quando a frase expressar sentido de embaixo de, debaixo de e por baixo de, tá bom? Então, vamos lá para alguns exemplos. Então, sob é o que está embaixo. Exemplos. O esgoto passa embaixo daquela ponte. O esgoto passa sob aquela ponte. Carmélia não consegue agir em estado de pressão. Carmélia não consegue agir sob pressão, né? Então, tudo que significa embaixo é o sob que a gente usa, tá bom? Ó, sob. Mais alguns exemplos. O carteiro entregou a correspondência por baixo da porta. O carteiro entregou a correspondência sob a porta. As contas da casa estão condicionadas ao controle de Maria. As contas da casa estão sob controle de Maria. Então, aí deu para vocês alguns exemplos de sob, né? Tem mais um aqui, ó. Ronaldo saiu do mercado embaixo de chuva. Ronaldo saiu do mercado sob chuva. Então, a diferença de sob e sobre é que sob é embaixo, né? E sobre a gente vai utilizar no sentido de por cima de, em cima de e acima de, tá bom? Então, vamos lá. Alguns exemplos que a Pro trouxe aí para vocês. Noeli esqueceu a carteira com o salário em cima da mesa do restaurante. Noeli esqueceu a carteira com o salário sobre a mesa do restaurante. Então, quando for no sentido de em cima, a gente usa sobre, tá bom? Caio caiu por cima de um cacto, mas passa bem. Caio caiu sobre um cacto, mas passa bem. Mais alguns exemplos. O gato da rua dormiu em cima da lata de lixo. O gato da rua dormiu sobre a lata de lixo. Então, né, no sentido de em cima, eu uso sobre, tá bom? Queiroz deixou os livros acima da televisão. Queiroz deixou os livros sobre a televisão. Por causa do frio, Ana vestiu uma blusa por cima da outra. Por causa do frio, Ana vestiu uma blusa sobre a outra. Então, gente, recordando, tá? A diferença de sob e sobre é que sob é quando está embaixo e sobre é quando está em cima.
Então, sob é no sentido de estar por baixo e sobre no sentido de estar por cima. Tá joia? E as diferenças também de embaixo, junto, né? É um advérbio de lugar que vai significar que está embaixo de alguma coisa, tá bom? Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês. Embaixo, separado, né? Ele vai desempenhar uma função aí de qualificar um substantivo. Ele vai ter a função de um adjetivo, né? Então, até trouxe aqui para vocês um exemplo. Durante a aula, falem com voz em baixo tom, uma característica da voz, né? Em baixo tom. E, no caso de em cima, também é um advérbio de lugar que vai significar que está em cima de algo, sobre algo, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, levem para a live, que aproveitem muito prazer em ajudá-los, tá joia? Um beijão!